Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos ao Arena Nocaute. Hoje temos várias notícias quentes para discutir. Para começar, vamos falar sobre Charles do Bronx e seus planos para um possível cinturão interino. Após a lesão de Islam Makhachev, os fãs brasileiros começaram a alimentar a esperança de que o UFC pudesse criar um cinturão interino dos leves, algo que envolveria o próprio Charles, já que ele é um dos nomes mais queridos e respeitados na categoria. No entanto, essa possibilidade foi prontamente descartada por Dana White. Em entrevista ao jornalista Manuk Akopian, o presidente do UFC deixou claro que a criação de um cinturão interino não está nos planos da organização. Dana elogiou Makhachev por sua disposição em lutar com frequência e garantiu que o campeão voltará assim que estiver recuperado. Islam lutou tantas vezes e está sempre disposto a comparecer e aceitar lutas. Então, não haverá um título interino. Quando ele estiver pronto, vamos fazer a luta. Temos planos e estamos pensando neste momento em quando ele poderia lutar, disse Dana White, encerrando de vez as especulações. Além disso, o presidente do UFC fez questão de destacar quem será o próximo desafiante de Makhachev. E, para surpresa de muitos, o escolhido foi Arman Tsarukyan. O armênio, que vem de uma vitória dominante sobre Charles do Bronx no UFC 300, em abril deste ano, foi confirmado como o próximo adversário do russo. Ele é o desafiante número 1. Não sei quando vai acontecer, mas estamos trabalhando nisso, completou Dana White. Essa decisão frustrou os planos de Charles do Bronx, que vinha de olho em uma nova chance de disputar o cinturão. No entanto, Dana parece decidido a manter o foco em Tsarukyan como o próximo desafiante, colocando uma pausa nas ambições do brasileiro de voltar ao topo da divisão dos leves. Agora, vamos mudar o foco para uma polêmica que está movimentando o mundo do MMA. Um áudio vazado revelou que Khamzat Chimaev fez comentários homofóbicos e racistas contra Dricus du Plessis, atual campeão dos médios. A rivalidade entre os dois já vinha crescendo, mas esse novo episódio levou as tensões a um nível ainda maior. No áudio, que circulou rapidamente pelas redes sociais, Chimaev se referiu a du Plessis de forma ofensiva e utilizou estereótipos racistas e homofóbicos. Em uma de suas declarações, Khamzat afirmou: "Temos que pegar o cinturão de volta para as pessoas normais, cara. Esse gay que tem o cinturão não é normal. É a primeira vez que vejo um africano gay." As declarações, feitas em sua conta no X, antigo Twitter, geraram grande repercussão negativa, com muitos fãs e lutadores condenando as falas do sueco. Até o momento, o UFC não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas as expectativas são de que alguma medida seja tomada contra Chimaev. Vale lembrar que o lutador tem uma luta marcada contra Robert Whittaker no UFC 306, que acontecerá em Abu Dhabi no próximo mês. Mudando de assunto, vamos falar sobre as previsões de Joe Rogan para uma possível luta entre Tom Aspinall e Alex Poatan. Durante um episódio recente do JRA MMA Show, Joe Rogan destacou que Tom Aspinall teria uma vantagem considerável sobre Poatan caso os dois se enfrentassem. Rogan acredita que o inglês, que atualmente é o campeão interino dos pesos pesados, possui um jogo de solo muito superior ao do brasileiro, além de uma vantagem física significativa. Você tem que pensar que Aspinall pode levá-lo para baixo. Eu acho que Aspinall, no momento em que entrar no octógono e puder acertar em pé, vai tentar. Se não puder, a queda sempre estará lá. Ele é muito maior. Aspinall bate, com tranquilidade, 115 quilos, disse Rogan, ressaltando o poder de Aspinall. Apesar de muitos fãs desejarem ver Alex Poatan subir para o peso pesado, Dana White tem sido cauteloso em relação a essa ideia. O presidente do UFC recentemente afirmou que Poatan precisa limpar a divisão dos meio-pesados antes de pensar em uma mudança de categoria. Vale lembrar que Poatan está escalado para enfrentar Khalil Rountree no UFC 307, que ocorrerá em outubro, e por enquanto, a sua prioridade é manter o cinturão dos meio-pesados. Continuando, vamos falar sobre José Aldo e Conor McGregor. Os dois rivais do passado estão liderando uma lista inesperada, a dos lutadores mais testados pelo novo programa antidoping do UFC em 2024.
De acordo com a base de dados do UFC, tanto José Aldo quanto Conor McGregor foram submetidos a 10 testes antidoping cada um nessa temporada. É um número impressionante, principalmente considerando que Aldo havia anunciado sua aposentadoria em 2022, mas retornou ao octógono este ano, com uma vitória contundente sobre Jonathan Martinez no UFC Rio, em maio. Ele também já tem luta marcada para o UFC 307, onde enfrentará Mário Bautista no dia 5 de outubro. Curiosamente, McGregor, mesmo sem ter lutado este ano, também figura no topo dessa lista de atletas mais testados. O irlandês sofreu uma lesão no treinamento que acabou adiando seu retorno ao octógono contra Michael Chandler. Mas isso não o impediu de continuar sendo um dos principais alvos do novo sistema antidoping administrado pela Combat Sports Anti-Doping. Vale lembrar que desde o início de 2024, a Agência Antidoping dos Estados Unidos não é mais responsável pelos testes antidoping do UFC, sendo substituída pela Combat Sports Anti-Doping e pela Drug Free Sport International, que agora gerenciam o programa de combate ao uso de substâncias ilícitas por parte dos atletas do UFC. Com esses testes constantes, tanto Aldo quanto McGregor têm demonstrado que estão prontos para qualquer combate que o futuro lhes reservar. E para fechar, temos uma notícia sobre Israel Adesanya. O ex-campeão dos médios foi removido do ranking peso por peso do UFC, pela primeira vez desde 2019. Vivendo a pior fase de sua carreira, Adesanya sofreu uma sequência de derrotas, que começou com a perda do cinturão para Sean Strickland e continuou com uma derrota para Dricus du Plessis. Com esses resultados negativos, o nigeriano perdeu seu lugar entre os 15 melhores lutadores do UFC no ranking peso por peso. Na última atualização do ranking, promovida nesta semana, Adesanya foi ultrapassado pelo ex-campeão dos galos, Aljamain Sterling, que agora ocupa a 15ª colocação. Essa é a primeira vez que Adesanya fica fora do top 15 peso por peso desde que conquistou o cinturão interino contra Kelvin Gastelum, em abril de 2019. E aí, galera, o que vocês acharam dessas notícias? A decisão de Dana White de não criar um cinturão interino foi justa? Khamzat Chimaev merece ser punido pelas suas declarações? Será que Joe Rogan está certo sobre a vantagem de Tom Aspinall contra Poatan? E o que dizer sobre Aldo e McGregor liderando a lista de testes antidoping? Adesanya mereceu ser tirado do ranking peso por peso do UFC? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. O Arena Nocaute está sempre trazendo o melhor do mundo do MMA para vocês. Até a próxima!